Chegamos, Fernando. Chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Amigos do Urbano. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Vini? E hoje vamos contar um pouquinho sobre uma partida antiga entre Santos e o nosso próximo adversário, o Fluminense Futebol Clube. Grande Fluminense. Fluminense está fazendo uma belíssima campanha, né? Uma campanha acima da expectativa. O Santos enfrenta o Fluminense na Vila no domingo, às 6h15. E uma vitória do Peixe praticamente garante. O Santos acho que garante, né? Matematicamente, acho que só uma combinação muito improvável tiraria a vaga do Santos na Libertadores, né? Mas não na fase de grupos, na fase pré. No primeiro turno, não podemos esquecer, o Fluminense ganhou do Santos até com certa facilidade por 3-1 no Maracanã. O Santos não jogou bem naquela ocasião, o Fluminense foi bem, mereceu a vitória. E, além disso, o Fluminense tem histórico melhor que o Santos no Brasileiro, Fernando, contando só jogos do Brasileiro. Eles têm 3 vitórias a mais que o Santos, são 27 deles contra 24 do Sim, Santos. E, além disso, são 12 sim, empates. E, Fernando, para contar um pouquinho, exatamente. para contar uma vez, a gente está com um pouco de delay, hein? A internet está chovendo em Santos, a gente está com um pouquinho de delay. E para lembrar do confronto histórico entre as duas equipes, a gente vai ter que voltar lá para o ano de 88, o Brasileirão que tinha uma regra inusitada, né? Exatamente, Vini. A segunda Copa União, né? Quando os clubes, o Clube dos 13, os principais clubes do país, se juntaram e fizeram uma competição por eles mesmos, obviamente depois com o apoio da CBF. Copa União 88 tinha um regulamento um pouco insólito para os dias atuais. O sistema de pontuação ele foi alterado. As vitórias passavam a valer 3 pontos. Lembremos que naquela época as vitórias valiam 2 pontos. E em caso de empate, cada equipe ganhava 1 ponto. E na disputa de pênaltis, o vencedor dessa disputa ganhava 1 ponto adicional. Então, eram 2 pontos para o vencedor nos pênaltis e 1 ponto para o perdedor nos pênaltis. Ou era uma forma de tentar experimentar uma maneira diferente de pontuar ao longo do campeonato, uma tentativa de talvez fazer com que as equipes se lançassem mais ao ataque, porque a vitória no tempo normal tinha um valor maior do que o convencional, mas esse tipo de experimento nunca deu muito certo. Lembremos que em 2001 a Federação Paulista de Futebol também tentou um experimento semelhante e as partidas do Paulistão de 2001 empatadas seguiam para pênaltis. Se esse regulamento fosse hoje, a gente ia para 11 disputas de pênaltis no Brasileirão. Aí, imagina, a gente ia ficar careca, né? Então, Vini, é um absurdo isso. O Grêmio, por exemplo, ia para 17 disputas de pênalti. Ninguém aguenta, cara, ver 17 disputas de pênalti num campeonato. É Então, impossível. É impossível, Fernando. E, ainda bem que não pegou essa regra, Vini. exato, quanto menos pênalti, melhor. E no Brasileirão de 88, a campanha do Santos foi irregular, né? Ao contrário da do Fluminense. Quando os dois times se encontraram na Vila Belmiro, o Fluminense era o líder da tabela geral e já estava classificado para as quartas de final e ainda por cima estava invicto. O Santos não tinha mais chances de classificação para a fase seguinte. E o mais legal desse jogo foi quando estava fora do Isso. campo. O, Diga aí, diga aí. Vini, como todos os regulamentos do Campeonato Brasileiro na década de 70, 80 e 90, era bem confuso. Mas vamos tentar explicar rapidamente. As equipes jogaram em turno único contra equipes do outro grupo e os dois primeiros colocados classificavam-se para a fase final. No segundo turno, a mesma coisa com mais 2 classificados e 4 equipes juntando a tabela total seguiam a fase quartas de final. O Santos não passou dessa segunda fase, Vini. Sim, a CBF e o Clube dos 13 sempre querendo complicar a competição. Não é à toa que hoje tem muito adepto dos pontos corridos, né? Porque é simples. É simples, rápido, Eu prático. sou um. Eu sou um. Rápido que eu Eu digo, sou um, Vini. rápido eu gosto também. Sim. Eu gosto até porque a gente não perde mata-mata, né? Tem Copa do Brasil, tem estadual, tem Libertadores, Sul-Americana, tem para tudo quanto é gosto.
E, Fernando, nesse jogo, né, um dos destaques estava na arquibancada, na tribuna de honra, melhor dizendo, né? Ele estava, Exatamente. ele estava entre nós. Não entre nós, que a gente não estava nesse jogo, mas o Pelé estava lá no seu camarote ali na Vila Belmiro, acompanhou o jogo de perto e viu logo no começo o Leonardo Manzi fazer um gol após uma bela jogada. Alô, você está me ouvindo? Estamos, Vini. Na verdade, tanto eu quanto as pessoas que estão vendo o vídeo nesse exato momento. Eu estou tentando colocar e aí mostrando que não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, Vini. A jogada, aí ele só pum, empurra pro gol. Ó, 1-0. Olha só isso, cara. Olha só a Vila 15 mil Belmiro. pessoas na Vila, Vini. Não pegamos a Vila assim, né? Assim que eu digo. Até no final, começo dos anos 90, assim, mas com esses bandeirões, assim, Sim. bonitos. A gente Eu acabou não ainda cheguei a pegando. pegar um pouquinho isso, Vini, 93. Mas a 92, gente 93, quando eu era muito comecei a pequeno. frequentar estádio, eu ainda tinha um pouco. Mas a gente era muito pequeno. Eu digo assim, da gente poder curtir, até inclusive Sim, sim, sim. balançar as bandeiras. A gente não conseguiu fazer isso. E aí, Exatamente. depois desse gol do Leonardo Manzi, o Fluminense não conseguiu se criar na partida, né? Só no segundo tempo que eles Sim. conseguiram equilibrar um pouco. E aos 33 minutos, o César Ferreira derrubou o Cacau dentro da área. Quem bateu o pênalti foi o craque paraguaio Romerito. Vamos lá ver o gol do Romerito. O gol do craque do Temos Fluminense. o penal do Romerito, Vini? Não sei. Eu acho que sim, né? Espero que sim. Olha Olha lá. esse pênalti do César Ferreira. Ó, Na gaveta, né? Você quer ver o pênalti de novo, é isso? ele bateu muito bem esse pênalti. O Newton até foi na bola, mas não tinha como pegar, não. Não, impossível, Fernando. Newton, menino da Vila, né? Aquele pênalti que... É o pênalti de segurança. Vai na gaveta, não tem como o goleiro pegar, né? E o gol da Sim, Vitória sim, Santista sim. foi feito pelo Meia Mendonça, numa cobrança de falta, né? Muita gente fala que hoje em dia é difícil sair gol de falta, que isso e aquilo, só que os goleiros melhoraram muito. Não estou falando que o goleiro falhou aqui, mas os goleiros melhoraram muito e realmente hoje em dia sai menos gol de falta mesmo, mas esse gol do Mendonça, muito bem batida a falta. Números Ó, finais da partida, festa no último minuto. no último minuto. No Cara, último minuto, Mendonça. fazer gol no último minuto é espetacular. E o goleiro do Fluminense, para deixar registrado, é o Ricardo Pinto. Ele fez bastante história lá no clube carioca. E, Fernando, 88 não é um ano Sim, que a gente tem uma boa recordação, né? Além da má campanha no Brasileiro, o Santos também não fez nada muito brilhante, não tinha grandes craques na sua equipe, né? Tinha alguns jogadores identificados, mas sem nenhum grande craque assim. Foi aquela fase, aquele limbo, né? No final dos anos 80 que o Santos ficou amargando algumas campanhas bem medianas, né? sim, sim. Na verdade, o Santos eternamente em crise financeira, né, Vi? E no final da década de 80, mais uma delas, depois do Santos ter investido muito dinheiro para montar o time vice-campeão brasileiro em 83 e campeão paulista em 84, a fonte deu uma secada e aí o Santos era formado por atletas jovens ou veteranos que não estavam muito bem entre os clubes que disputavam títulos e algumas promessas, alguns jogadores que vinham de equipes menores para tentar evoluir, né? E o Santos não teve boas campanhas, não chegou nem perto de disputar título desse campeonato brasileiro em 88, 87. 87 o Santos fez a segunda pior campanha da competição e 89 também não teve uma sorte muito melhor. Torcer para o Santos naquela época era muito mais difícil do que hoje, Vini. O pessoal reclama de boca cheia. Vou escalar aqui os dois times para a gente ver como é que era. O Santos estava com o Newton no gol, né? O Newton que a gente já falou dele. Não, impossível pegar aquele pênalti. O César Ferreira, que fez o pênalti. Nildo, Davi e Luiz Carlos. O meio tinha César Sampaio, que depois todo mundo conhece, né? Depois jogou no Palmeiras, na seleção. Mendonça, que fez o gol. Júnior e Leonardo Manzi, que também fez o gol. E depois o Hélio. Sidney e Tuico. Quem fez a jogada do gol do Leonardo Manzi foi o Tuico, agora que eu tô lembrando aqui. E o Marco Antônio Cipó Isso. entrou no lugar do Tuico. O técnico era o histórico Marinho Pérez. Já o Fluminense tinha Ricardo Pinto, Polaco, Alexandre Torres, né, que é filho do Carlos Alberto Torres, Isso. filho do Carlos Alberto Torres, Rangel e Para sempre Edgar. será. Para sempre será. Jandir Donizete e Paulo Andreoli, depois Charles Romerito,
Cacau e o Washington, depois outro Charles, 2 Charles no time, e o técnico também era o Carbone. E, Fernando, a gente vê alguns torcedores do Santos falar, não, é só ganhar, só ganhar, só ganhar. O jogo vai ser difícil, porque o Fluminense, além de ter uma garotada muito boa de bola, tem alguns experientes de renome, tá embalado e ainda luta por uma vaga direta na Libertadores, né? É um jogo que eles Sim, não têm... Diga aí. Muito legal ver esse renascimento do Fluminense, né, Vini? Com todas as dificuldades. O Fluminense talvez tenha sido o clube carioca que melhor entendeu a sua real condição, né? A atual condição, de que não dá para investir muito dinheiro, a fonte secou, precisa colocar as contas em ordem. E aí o Fluminense já faz um trabalho de base muito bom há algum tempo, está colhendo os frutos aí, e é bem bacana ver o Fluminense nas primeiras posições, principalmente no ano que a gente já viu o Botafogo rebaixado e o Vasco também correndo sério risco de rebaixamento. É legal ver um grande clube carioca, né, que a gente tem muitas memórias com o Fluminense, todo santista tem um jogo especial contra o Fluminense, e se reinventar dessa forma e ir muito bem, voltando para a Libertadores. É bem legal isso. E vai ser uma partida muito complicada, bastante complicada mesmo, mas eu acredito que o Santos vai vencer com muita dificuldade, mas o Santos vai vencer por 1-0, Vini. Eu também acho que o cenário vai ser esse, o jogo vai ser equilibrado, vai ser pau a pau. Eu acho que o Santos ganha por 2-1. E aí acaba, né, esse imbróglio Cuca, Ariel Roland, que o Roland, como queiram, que o Cuca vá descansar no sítio dele e não volte ao Santos nunca mais. Mas é Que um isso, assunto... Vini? Que rancoroso, muito rancoroso. Não, eu acho que o Cuca é Não. um bom profissional, só que o pacote Cuca é um pacote que irrita. É Que muito isso. choro, é muita Isso é coisinha. Eu muito espero que ele... rancoroso. Não, não sou não. Eu só acho que ele tem que seguir o caminho dele, que já é a segunda vez que ele faz isso com o Santos e o Santos não precisa dele. Ele fez um excelente trabalho na Libertadores, um trabalho médio no Brasileiro, um péssimo trabalho na Copa do Brasil. Ele sai ali, lógico, ele revelou jogadores, ele pôs jogadores para atuar que não jogavam com o antigo treinador, mas eu acho que é um fim de um ciclo. Poderia ter sido vitorioso, mas acabou não sendo, Fernando. Mas é um assunto para a gente falar outro dia. Outro dia a gente fala sobre o Alex Stivel, certo? Exatamente. Quem Com quiser, certeza, Vini. quem curtiu o nosso vídeo de hoje, dá like aí embaixo, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua avó, avô, pra mãe, pro tio, pra tia, pra todo mundo. Quem quiser falar com a gente, só comentar, pode xingar o Cuca aí, elogiar o Cuca, falar do jogo de domingo. Também a gente tá lá no Twitter e no Instagram, @AmigosUruguanos. No Instagram a gente não brilha tanto não, né? A gente é bem devagar no Instagram, porque é uma ferramenta muito jovem. Isso. A gente é muito old. Valeu, galera, e boa sorte ao Santos. Tomara que a gente ganhe no domingo. Valeu, Fernando. Valeu, tchau, tchau.